Fala galera, eu sou Cris Cruz, eu estou de volta aqui no nosso canal para trazer informações preciosas que valem ouro. Nesses últimos dias a gente está vivendo um momento, de intensificação das tensões no Oriente Médio e no Oriente Próximo, sem contar as guerras instaladas em muitos países, que são suas guerras civis, e também a guerra da Ucrânia. Por ser ocasião do Pessah, toda Pessah, que significa em hebraico Feliz Páscoa, a gente fica um pouco mais triste, porque o cessar-guerra parece estar tão distante diante de todos os acontecimentos. No último vídeo, eu fiz um breve panorama histórico, trabalhando do simbólico ao religioso, as conotações que motivam, a partir da ótica israelense e também da ótica islâmica, os conflitos ali na região de Gaza, ali na Palestina. Vale dizer que todo o trabalho nosso, eu disse que seria denso, a gente traria muita informação, mas eu acredito que nessa altura do campeonato ficou mais claro aí pra gente entender quais são então os fatores motivacionais e geracionais que intensificam a crise no Oriente Médio. Eu espero que você esteja gostando desse trabalho e também possa nos apoiar. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, é a sua oportunidade, dá um clique aí, deixa seu like se puder, se inscreva e se quiser receber notícias quentinhas, novas do nosso canal, ativa o sininho ali que não vai passar nada despercebido. E hoje a gente quer continuar falando desse aspecto simbólico e dos fatores motivacionais, mas eu preciso já fazer, uma caminhada, avançar essa trilha aí, porque nós já restauramos a história de Israel, a gente já oficializou o idioma, os preparativos do templo já estão à porta, existem investidores do mundo todo, de capital americano e de outros países, inclusive grandes nações, para estabelecer a construção do templo. E nos últimos meses nós tivemos notícias de que algumas novilhas que até então estavam desaparecidas, não conseguia se encontrar, há mais de quase 2000 anos, elas foram geneticamente modificadas em algumas fazendas e finalmente lá no Texas eles conseguiram um modelo dessas novilhas 100% vermelhinhas, inclusive os seus cascos. Outras inseminações, outros experimentos já tinham sido realizado antes com a raça Angus, mas não havia chegado no padrão de pele, de qualidade e de tantas outras questões que os judeus chamam de kosher, que é santificado, que é sagrado. Ela precisa, esse animal, ele precisa ser sem mácula, a sua cor precisa ser vermelha, um marrom que tende a ser bem ruivo, bem arruivado. Ela não pode ter nenhuma mancha, não pode ter sofrido nenhum tipo de violência, não deve ter carregado nenhum tipo de peso, exercido qualquer tipo de trabalho. Então, essas condições, e também precisa ser novilho, ela tem que ter menos de 3 anos para ser considerada aí dentro desse padrão puro para ser sacrificial. E a internet bombou falando acerca dessas questões, porque muitas pessoas estavam sem saber o que estava acontecendo. Eu falei, meu Deus, se vai haver a restauração do sacrifício, então tem que ter o templo. Mas cadê o templo? A gente vê muitos templos sendo construídos aqui na América também, por exemplo. Existe um investimento de mais de 15 bilhões de dólares para a reconstrução de Israel, bem parecido com o que a IURD fez aí no Brasil, quando construiu o Templo de Salomão, ambicionando para si este lugar categórico. Mas a gente sabe que, pensando nas profecias judaico-cristãs, na escatologia judaica e principalmente judaica e cristã, a gente vai precisar de alguns pontos serem concluídos para alcançarmos então este lugar sacrificial. Então, recapitulando, história de Israel reinventada no território que teria sido dos seus pais. A profecia das novilhas vermelhas, então, faz parte do cumprimento da restauração do território de Israel, abrindo assim caminho para o estabelecimento de uma nova ordem mundial ou o estabelecimento do reino messiânico. Mas a primeira coisa que nós precisamos ter aqui é o seguinte: eu preciso recapitular isso com você, que eu já dei uma entradinha ali, uma pincelada no vídeo anterior e disse que eu estaria clareando melhor, nas próximas gravações.
para que ocorra o ritual de acordo com os escritos mosaicos registrados em Números 19, vale dizer que esse ritual com as ovelhas vermelhas, ele é muito peculiar. Existem vários tipos de rituais. Esse ritual específico da purificação para que seja entregue, consagrado aquele lugar a Deus, ao Deus dos judeus, até então ali o Yahvé, né, ou Yahvé, como alguns pronunciam. E este local ao qual esse sacrifício é consagrado é um lugar específico para adoração. Então, nós sabemos que o ritual judaico sacrificial foi interrompido com o templo, e desde a queda de Jerusalém eles não têm mais lugar de adoração. O que resta é um pedacinho ali do Muro das Lamentações, também divide com cristãos e muçulmanos naquela região ali histórica da cidade de Jerusalém. Para sacrifício, eles precisam então de uma novilha, do novilho menor, né, de 3 anos, ou seja, não é ainda um animal adulto. Alguns rituais exigem que os animais sejam macho, até 1 ano de idade, qualquer do bezerro e tal. Mas esse ritual especificamente que não seja adulto. Então a gente calcula aí essa fase de 3 anos. Sem mácula, sem profanação, né? Coxé, como eu já falei, que nunca tenha trabalhado, servido para outras funções. Então, como eu já disse, com a queda de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, após a invasão lá de Tito, toda a terra de Israel foi esquecida, inclusive o simbólico, o religioso, o cultural que estava, né, guardado na psique, né, na saudade, vamos assim dizer, foi relaxando no decorrer dos anos, mas, né, no findar da Idade Média, no período, né, da consolidação das revoluções modernas, o movimento judaico começou a abraçar a burguesia, e com isso ele foi se fortalecendo em alguns países onde eles estavam instalados desde a diáspora da queda de Jerusalém. Com isso e outros fatores, né, que vão desencadear inclusive a Primeira Guerra Mundial, aumentou-se, né, as tendências antissemitas, principalmente na Europa. Com isso, o movimento sionista foi fortalecido, apesar, né, da ideologia de um homem que não tinha nada a ver com o contexto, mas ele pensou politicamente, quis entrar para a história, e assim o fez, e conseguiu aí reerguer as bases políticas para a formação do Estado de Israel e da restauração da nação enquanto a nação escolhida para viver em Eretz Israel, ou seja, a terra de Israel. Não entendam como uma provocação, mas eu preciso dizer novamente. O primeiro templo foi construído por Salomão em 587 a.C. e destruído por Nabucodonosor. O segundo templo foi erguido por Esdras e o rei Josias após o regresso da Babilônia em 516 e durou até 70 AC. Esse templo foi completamente modificado, reconstruído e profanado por Herodes o Grande. Então esse seria o terceiro templo reerguido. Inclusive ele teve ali a citação de Ageu, que, né, que a glória da terceira casa será maior, da segunda casa será maior que a da primeira, que tinha sido falado, né, no novo templo, né, da restauração com Zorobabel, Esdras e Neemias, depois do cativeiro babilônico, mas o terceiro templo, como eu disse, dada as políticas, né, e artimanhas de Herodes e as suas conveniências com Roma, ele conseguiu ali uma ostentação sem igual, né, a Salomão teve a sua ostentação e de Herodes também, mas ele foi derrubado em 72 depois de Cristo. O número 7 se repete, né, gente? Vale dizer que o número 7 é sagrado para os judeus na Cabalá. Ele é o número de Deus, ele é o número do poder, da ação do sobrenatural, da ação do Ein Sof, aquele que é inacessível, inexorável, mas que a partir das suas Sefirot se manifesta aqui no plano material. Bom, eu tenho que voltar aqui para minha lógica dos templos. E se você pensar com a minha matemática, não faz sentido que é um quarto templo? Então, vamos ver. Será que os judeus estão atrasados? As profecias já se cumpriram e ele nem vira. A gente já entrou numa nova ordem mundial há muito tempo atrás. Já estamos saindo dela e o inferno já foi instalado. Ou o paraíso foi encontrado. Mas a matemática não tá batendo. Agora, detalhes à parte, eu preciso dizer o seguinte: a ideologia do novo templo judaico em Israel está se transformando em realidade, gente. Se é fantasia, se é delírio, se é loucura, está acontecendo. E fato não mente, pasme-se. Os judeus e muitos simpatizantes, né, com essas profecias,
querem que isso aconteça logo, bem rápido. E para antecipar as coisas, as novilhas estão lá, separadas, preparadas. Eu tô ansiosa, querendo saber se até o dia 30, com o encerramento dessa Páscoa do ano 2024, a gente vai ter, enfim, o sacrifício ou não vai ter, né? Direito dos animais, eu não sei o que se faz com isso, dá uma tristeza, né? Eu não sou a favor desse negócio de matar bichinho por causa disso, daquilo, não. Até porque eu sou cristã e eu acho que Jesus Cristo já morreu uma vez todo por nosso pecado e ninguém mais precisa fazer sacrifício nenhum. Mas se o sacrifício de Cristo não vos satisfaz e não é suficiente, bom, cada um vai ter aí, mas eu não sei como é que fica essa questão da proteção dos animais, não. Tem isso lá em Israel? Sei lá, não respeita nem gente, né? Quanto mais outras coisas. Volta aqui, e elas estão guardadas nas proximidades do Monte das Oliveiras. Ó, Monte das Oliveiras, fica ali pertinho dessa região, Muro das Lamentações, Terra Santa, local, né, de ritual nas festividades sagradas, local também que o Senhor Jesus, de acordo com a tradição cristã, ascendeu ao céu depois da sua morte. Local também que os muçulmanos veneram como lugar de ascensão do profeta Maomé. Ali no Monte das Oliveiras também Jesus falou muito aos seus discípulos, que outrora se tornaram profetas, e trouxe os seus ensinamentos de uma forma muito incrível. Agora, não é surpresa que Maomé estava na Terra Santa? Pois é, isso aí é quente pra nós aqui. Eu falei que vale ouro, não falei que vale ouro? Vale ouro essa informação. Se você tiver mais detalhes, escreva pra mim. Vamos conversar mais sobre isso. Eu quero crescer também. Afinal de contas, o nosso canal, ele está aqui para divulgar o pouco do conhecimento que a gente tem alcançado ao longo da nossa jornada histórica existencial neste mundo. Mas eu também estou afetada pelo teu conhecimento. Eu cresço com ele e é muito bom a gente dividir. Então, se você não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal, participe, dialogue, fala, critique. Eu sou uma pessoa muito aberta ao saber, ao suposto saber e à oportunidade também de aprender. E eu conto com você, tá bom? Recapitulando aqui, me acompanha. Esse local, então, sagrado para os cristãos, também muçulmanos e judeus nem se comenta, né? Entendeu então por que a operação de 7 de outubro se chama Tempestade al-Aqsa? Eu falo Aqsa por causa do tipo de pronúncia aramaica, mas eu já vi pessoas pronunciar Aqsa, mas Aqsa, né? Que é a mesquita da cúpula do templo, onde os muçulmanos ali têm tanta veneração. É mera coincidência isso? Não. Tempestade al-Aqsa é por quê? Porque ao saber que as novilhas já estavam compradas, separadas e aceitas e revalidadas pelos, né, especialistas ali na lei, os antigos fariseus que hoje estão lá, né, com nova versão, a versão moderna, eles ficaram alarmados. Por quê? Se vão fazer o ritual de purificação é porque está muito perto de acontecer. Foi muito dinheiro investido, transportado Texas até Terra Santa, até Israel, e no meio dessa confusão toda, querendo acabar, desalcerar com aquela região ali, tirar os muçulmanos dali, eles precisam de motivo. Então a guerra continua porque eles precisam de razão para tirar os árabes daquele local e, enfim, estabelecer ali os seus planos. Mas vamos tentar entender uma outra coisa dentro dessa questão. Como que os muçulmanos tornaram tão sagrado para si a região que antes pertencia aos judeus? Não pertencia, na verdade pertencia aos dois irmãos, mesmo sendo filho da escrava, mesmo sendo filho da rainha, né? Mas eles nunca conseguiram chegar a acordo. Então, a gente vem lá de, né, 3.000 anos atrás, 3.000 e poucos anos atrás, essa rivalidade sendo cada dia mais acentuada e com toda a tecnologia, inteligência, né, toda a civilização instalada no planeta Terra, Israel e Islã ainda não conseguiram dialogar de forma plausível a permitir que ambas as partes usufruam de terra, de cidadania, de oportunidade de vida e também tantas outras coisas. Ora, tem alguma coisa acontecendo. Mas vamos aí a uma breve cronologia para tentar entender como que os muçulmanos chegaram aí e tomaram conta deste lugar. Uma preparação desse tipo com as ovelhas vermelhas só pode dizer duas coisas. Vamos fazer um breve resuminho? Primeiro,
erguer o templo. Segundo, a preparação da vinda do seu Moshiach, HaMashiach, ou HaMashiach, como alguns pronunciam. Eu preciso informar um erro de interpretação aqui. Vamos pensar o seguinte: se o raio do Messias estivesse alinhado, a vinda dele, à restauração do terceiro templo, por que temos na história, então, 3 templos construídos e destruídos e o Messias não veio? Ou já veio e foi rejeitado? Fica aí pra gente pensar. Como a gente pode perceber, a coisa dá trabalho e ela não é recente, né? É algo que está sendo construído, costurado, foi idealizado e ao longo, né, do tempo, das circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, as coisas estão acontecendo. Então o sacrifício só vai ocorrer de fato no templo depois que ele for restaurado, mas precisa inicialmente purificar o lugar para que o templo seja construído. Então o ritual de purificação com as novilhas vermelhas de número 19 já está sendo preparado e, segundo alguns rabinos, de forma muito cuidadosa e rigorosamente, né, protegida, para que a gente não tenha acesso total a essas informações. E por ser ocasião da Páscoa, da Pêssega, como eu já falei, fica assim, naquela expectativa. Vão fazer o sacrifício ou não vão, já que as novilhas já estão, né, chegando à sua maioridade. E se isso acontecer, ai, já vai ser reerguido o templo, e aí começa aí o efeito dominó de uma série de eventos que tem causado muita ansiedade na população mundial, inclusive nos incrédulos, ok? Você lembra que os judeus foram expulsos lá de Jerusalém, de Israel, porque eles não submeteram às questões colocadas por Roma devido às suas crenças? Muito bem. Logo depois ela foi saqueada, foi destruída e só restou ali o pedacinho do muro de Jerusalém que a gente conhece como o Muro das Lamentações. Então, mais de 500 anos o local ficou completamente jogado às traças. Em 637, Omar ibn Khattab, ele conquistou Jerusalém, transformou esse espaço num lugar de culto muçulmano, num lugar também de peregrinação, dado aí a crença, né, na elevação do profeta. A primeira estrutura levantada, eu já disse no vídeo passado, ela foi de madeira, ela era bem precária e cabia no máximo 3.000 pessoas. A arquitetura de hoje foi completamente preparada e paga pelo califa Abd al-Malik. É muito interessante ver como que mudou o tempo todo. Então a disputa pelo local sagrado se agrava por conta do projeto da construção do templo dos judeus. E para isso acontecer, tem que derrubar o lado do Islã ali. E esse movimento nacionalista, ele tem sido reforçado pela extrema direita israelense, gente. Desde que Netanyahu se entrou no poder de Israel, nunca a direita teve tanta força como tem sido através dessa política, né? E ele conta com o apoio de líderes e parlamentares, além de simpatizantes de outras dessas profecias, como eu já mencionei também. Mas cristãos e investidores estão também por trás do projeto da construção do templo, que deve ser cumprida em breve. Agora, 2015, Netanyahu, ele venceu novamente as eleições e conquistou o voto no seu 4º mandato. Gente, 4º mandato. Ele foi eleito primeiro-ministro de Israel 4 vezes e hoje se encontra nessa função de premier. Ele empatou com Ben-Gurion, né, que também teve essa quantidade de mandatos. Ele é o 9º líder de Israel eleito desde a sua fundação. E seu esforço se deu através da aliança, né, do partido ultranacionalista como Lá Judaico e Israel Betenu. Então, após ele ser eleito em 2017, preste atenção agora no detalhe. Vou até me consertar aqui porque agora a cobra vai fumar. Neste período tá acontecendo o quê? Nós temos um mundo aí, né, globalizado, intensificado pelas suas relações e pelos seus conflitos. E enquanto isso, na América, Donald Trump, ele é eleito e ele vai já assinar uma política de apoio e desenvolvimento habitacional em Israel. Então, 217 novos assentamentos foram construídos na região com uma proposta de abrigar mais de 12.000 casas. Opa!
Netanyahu foi reeleito, continuou, instalou uma política de extrema direita, reforçando o nacionalismo e criando circunstâncias para aumentar o seu espaço demográfico e restaurar a última função que precisa ser restaurada, que é a função religiosa, né, política religiosa, com a instalação do novo templo, e precisava de auxílio de apoio. Os Estados Unidos novamente injetam isso aí e, né, a gente tem aí o ex-presidente Trump, que, né, está aí no topo, né, da listagem aí dos candidatos agora em novembro, né, de 2024, continua sendo o preferido, né, da escolha dos americanos. Ele tem uma simpatia muito grande por Israel e ele já declarou que no primeiro dia que ele ganhar, a guerra acabou. De qualquer forma, quando ele fala a guerra acabou, é retirar os, né, palestinos ali da região e dar continuidade aos planos. Ele, como um grande investidor, um bilionário, né, pioneiro na construção civil, não era de se admirar que ele pudesse estar envolvido aí nesses acordos. Afinal de contas, ele é um grande negociador e Israel está se beneficiando com isso. Então, Trump e Netanyahu justificam um mega investimento de expansão na Cisjordânia, que, segundo eles, não implicaria em desacordos aos possíveis pactos de paz. Bom, a profecia não se cumpriu, porque a guerra tá aí instalada e com Trump ou sem Trump, a bagunça continua. E não sei se Netanyahu tá aí, porque apesar do Biden dizer que os acordos de paz com Israel continuam vigentes, já ter deliberado nessa semana, né, mais de 26 bilhões de dólares para apoiar Israel, esse conflito vai aumentar, porque em compensação, aliás, em descompensação, ficam os palestinos, né? Bom, vamos entender também. Lá atrás, o líder britânico, quando, né, propôs a divisão do território, a Grã-Bretanha propôs também auxiliar, ajudar o Estado autônomo palestino e o Estado também de Israel. A ajuda não foi dada, então já tem trauma, o que mais que basta aí para ser tratado aí na vida do palestino. Olha que interessante, na edição de 16 de fevereiro de 2017, o El País publicou uma matéria com relato de Trump dizendo assim: cabe aos palestinos israelenses encontrarem a paz por si próprios. Mas logo após o discurso, o Trump liberou ali mais verba para aceleração do projeto. Qual o projeto? O projeto das casas e também o projeto da construção do templo. Gente, eu não posso falar tudo aqui pra vocês, não. No próximo vídeo eu vou falar dos investidores do projeto do templo em Israel. Eu tenho uma blacklist pra entregar pra vocês, mas não vamos fazer tudo de uma vez, não. Vamos continuar aqui. No mesmo ano, em 2017, o presidente, né, vigente na época, o presidente Donald Trump, ele reconhece Jerusalém como a capital de Israel. Mais um cumprimento. Até então, desde, né, a emancipação do Estado, Tel Aviv passou a ser a capital administrativa. Jerusalém é a capital religiosa, a capital simbólica. Mas foi a primeira vez na história que foi outorgado ali, naquela região que não tinha as caracterizações necessárias para se tornar a sede administrativa de Israel, dada uma série de contingências, inclusive os fatores aí conflituosos, o Trump conseguiu. Então o Netanyahu chama isso de dia histórico. Mas como tudo tem o seu lado negro, né? Até a força, a comunidade internacional ficou bolada. Em janeiro de 2018, Washington também decidiu mudar a sede da sua embaixada lá de Tel Aviv para onde? Jerusalém. E essa transição marcou o 70º aniversário da fundação do Estado de Israel. Mais uma vez, número 7 aí. Vamos tirar cartinha. Cartinha saiu 7. Oi, fui aleatório. Uhul! Essas coisas funcionam, hein? Viva o tarô. Mas, brincadeiras à parte, a gente sabe que existe uma força-tarefa sendo motivada a cada dia mais a fortalecer o nacionalismo judaico e o cumprimento das profecias de acordo com o que eles esperam, né? Está escrito de acordo com o que eles esperam.
Olha que interessante. Nessa mesma ocasião, uma estação de trem foi batizada com o nome do presidente Trump. E o rabino Hillel White, ele alegou que, como sinal de gratidão por tudo que o Trump tem feito à nação israelita, eles deveriam, inclusive, cunhar uma moeda com o rosto dele. Olha aí pra você, novidade na telinha, mostrando pra você a moeda, o protótipo da moeda, que foi, inclusive, já é o protótipo dela cunhar, pra mostrar aí a gratidão de Israel ao Trump, né? Lembrei até de Jesus falando, não poder servir a Deus e a mamon, né? E vamos continuar aqui, por isso que crucificaram Jesus. Antes que me crucificam, né, a gente pode pensar nessa ideia aí, nessa sugestão do rabino, como uma forma dele também ser imortalizado, né, como um grande libertador de Israel. Afinal de contas, esse mesmo rabino, ele comparou Trump a Ciro. Lembra do Ciro? O grande libertador. Ciro, ele era um rei persa, ele não era favorável, né, às questões judaicas ali, mas ele permitiu que Israel o voltasse. Ele vai ser vangloriado ali no livro do profeta Isaías e vai ser comparado a um tipo Cristo no sentido de ser um libertador, mesmo não sendo um homem santificado, purificado, coxé e judeu, né? Outro rabino que acredita piamente que o ex-presidente americano tem um papel muito importante na construção do templo é Yosef Berger. O rabino do túmulo de Davi, ele é também um dos líderes responsáveis pela proteção das novilhas vermelhas. O negócio tá esquentando aqui. Para Berger é crucial que Trump, como um bom cristão, ele assume esse papel no cumprimento da profecia judaico-cristã. Então, judaico-cristão, então tem que ter um cristão aí para poder fazer a coisa andar. Até porque, sem essa aliança, eles não conseguiriam. Eles precisam dessa aliança. Essa estratégia, já te falei, joga em war. Trump, então, pro rabino Berger, ele é aquele que abre o caminho para a construção de um templo nunca visto. E chamam ele de terceiro templo. Interessante que Herodes disse a mesma coisa, né? Mas não seria o quarto? Bom, não sei. Agora, que caminho falta ser percorrido? É disso que a gente tem que falar. O caminho já está sendo percorrido, gente. A gente, inclusive, está fazendo esse percurso aqui para tentar entender melhor toda a conotação simbólica, a prática religiosa que serve como motivação para as ações políticas, estatais, né, e bélicas, para promoção aí do plano da terra de Israel se tornar finalmente a terra da promessa em cumprimento a judeus e gentios. Então, com a proximidade das eleições americanas lideradas por Trump, nós entendemos que tudo está também correndo a favor da execução desses projetos. Segundo Trump, né, ele não irá deixar Israel de lado, ele irá apoiar todo o projeto. Agora, a gente teme as possíveis revanches dos palestinos e demais aliados aí. Não vou nem entrar nesse detalhe. Mas o caminho precisa ser purificado, não é mesmo? A gente sabe disso. Precisa ser liberado. E purificação, derramamento de sangue também é um dos aspectos de liberação do espaço. Mesmo que a comunidade internacional esteja gritando sobre isso, parece não surtir nenhum efeito a favor do final dessa guerra. Então, os países como Síria, Egito e Iraque, também taxados como terroristas desde o ataque, né, de 11 de setembro, eles se unem a outros terroristas, segundo, né, essa ideologia, e vão aí construindo cada dia mais o terror do mundo. Ou seja, esse é o motivo de ter que aniquilar. É a guerra contra o terrorismo. Mesmo que muitos não concordem com isso, mesmo que muitos digam que não são terroristas e tentem provar isso, não dá pra falar. Tem que continuar. Agora, por que ninguém discutiu, brigou e tomou alguma decisão mais radical com o assassinato dos jornalistas aí no início do mês? Nós sabemos que o assassinato ele foi originário a partir do ataque de Israel. E isso soou, gente, como uma provocação ao governo americano. Mas pareceu tão negligente a essa situação. Bom, antes que eu fale mais do que eu deva, eles ainda aprovaram 26 bilhões depois de todos esses acontecimentos. E ainda disse que... Não entendo. Então a ira dos países árabes, elas são estendidas a outros povos que também planejam derrubar os Estados Unidos como potência mundial por conta desses e outros fatores, gente. É claro que tá longe de ser
né, a verdadeira razão. São tantas razões e todas elas estão aliadas à conotação política e econômica. Agora, os Estados Unidos sempre fez bem, sempre consolidou, sempre fez muitas coisas a favor das nações, mas os que estão prejudicados, eles estão se sentindo no prejuízo, eles querem rivalizar. Revenge, não é? E, inclusive, aí a questão da Ucrânia. Muitas tecnologias estão sendo, né, aplicadas não para trazer a paz, mas para dizimar, é como se fosse uma limpeza, sabe? No mundo. Não bastou o Covid, tudo que aconteceu, e a China nunca foi punida, nunca teve nada para poder classificar esse atentado global. Isso é genocídio, gente. Nada aconteceu. A vida segue, ninguém mais lembra do Covid. Quem sobreviveu, sobreviveu. Afinal de contas, o povo tem a memória curta, né? E a gente segue, né? Então as preparações do possível 10º sacrifício expiatório está às portas. Se vai acontecer, eu não sei, tô precisando saber, porque também tô curiosa e ansiosa. Mas de acordo com o rabino Yitzhak Mamor, a cerimônia está para acontecer neste ano eleitoral nos Estados Unidos, e ano que sucedeu também ao jubileu. Mas até a gravação desse vídeo eu não tive qualquer comprovação do possível ato sacrificial. No vídeo anterior também não, mas a gente vai aí tentando articular aqui esses suposto saber na intentona maior de conduzir aí a informação a cada um de vocês. Agora, o círculo sacerdotal de Israel, principalmente nesse período das festas sagradas, ele é tão pequenininho, mas tem um poder incrível na tomada de decisão. E a tomada de decisão em relação à restauração do templo já foi decidida, isso a gente sabe, mas está sendo mantida a 7 chaves, está sendo protegido, nem jornalista está chegando perto do local. Inclusive, a gente nem sabe direito, sabe que as novilhas estão sendo guardadas, veladas e cuidadas ali perto do Monte Ouro, mas o local é secreto, ninguém sabe, né? E a gente precisa então pensar em algumas possibilidades. As cartas estão lançadas. Eu tiro mais uma. 8. Espada. Deixa pra vocês interpretarem. Bom, gente, o fato é que em meio a tanta catástrofe e atividades religiosas nem sequer foram cessadas. Apenas os peregrinos ali foram avisados: gente, não venham para Israel. Netanyahu disse isso. Não venham para Israel, que o negócio tá feio aqui e a gente não vai te responsabilizar pelos possíveis danos, né? A gente acrescenta aí a fala dele. Eu preciso sondar que há um grande caminho a ser percorrido em suposto sacrifício das ovelhas, sendo agora ou qualquer outro dia, sendo essa ou outras que provavelmente já estão sendo, né, produzidas. E a construção do templo. Então a gente tem aí, né, um percurso ainda, a gente não sabe quanto tempo. E bem também como a sua autorização pelo Knesset, né, ali o parlamento. Alguns grupos, gente, defendem a ideia de que o templo pode ser construído, ele pode ser restaurado ali, ao lado dos muçulmanos. Afinal de contas, a história desfavoreceu a ambas as partes. E também hoje há uma possibilidade de restauração desse desmerecimento, desse sofrimento, pensando em acordos que beneficiam ambas as partes. Eu sou dessa opinião. Eu penso que acho uma bobeira essa coisa de isso é meu, somos nós somos humanos. Não tem preto, não tem branco, não tem amarelo, não tem rico, não tem pobre, né? Não tem gênero, não tem outro gênero. Nós finalmente somos todos humanos, demasiadamente humanos. Quando morremos, seja comido pelos bichos, ou seja o pó lançado numa paisagem maravilhosa, todos viramos pó. Do pó viemos, para o pó retornaremos. Então o que justifica nessa nossa breve existência tanto conflito, não é? Então a nossa longa exposição, esse vídeo ficou um pouco mais curto que o outro, ela não pretende elevar a religião ao cerne da questão, e principalmente por conta da dificuldade que a gente está tendo aí nesses acordos de paz. Mas o nosso objetivo é demonstrar que o simbolismo implicado, tanto no judaísmo quanto no islamismo, é um simbolismo que caracteriza reações altamente nacionalistas e reforçam aí comportamentos, né, radicais, extremistas, que causam dano não somente aos outros, mas a eles mesmos. Não é? Então a guerra foi motivada pela religião, sim, e o poder tem se infestado aos 4 cantos da terra, como uma pólvora solta num mundo cheio de chispa.
estudar, pensar. Novamente eu te digo, ou melhor, vamos orar. Orar pela paz em Israel. Porque de nada adianta eu me curvar diante de Deus com sacrifício de tolo, oferecendo a ele o resto, oferecendo a ele a profanação, disfarçado de rituais balofos, criados pelo homem para justificar uma causa que eles, através do seu ego narcisismo primário, se consolam. É revoltante. E que Salmos de Davi, como quando ele diz: orai pela paz em Israel, para que a prosperidade caia sobre vós, que a gente possa nesse momento, cristão, não cristão, muçulmano, não muçulmano, espírita, ateu, hinduísta, que os 4 cantos da terra se curvem e orem pela paz em Israel. Israel foi chamada para ser pai de uma grande nação e nós fomos enxertados na videira e hoje, mesmo gentil, nós fazemos parte. Eu tenho uma ascendência judaica. Meus antepassados fugiram da Inquisição, tiveram histórias horríveis. Alguns deles nem usam o sobrenome. Nós não usamos o sobrenome para não rememorar nessa maldição. Mas ainda assim, eu tenho aberto o meu coração a todos os tipos de confissões, apesar de não seguir uma linha ecumênica. Eu acredito que feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e que o Deus Senhor de cada uma das nações que eu cito aqui, abençoo, seja o Deus da paz. Amém? Essa é a minha oração, que alcance a sua vida, que alcance a Israel e que neste lugar não seja mais uma vez um inocente ser degolado, crucificado, morto, mas que seja vergonha na cara tomada e decisões políticas plausíveis, ainda que tenham vantagens em negócio. Eu não estou preocupado com isso não, porque afinal de contas negócio é negócio, mas que haja a instalação de um lugar justo para ambas as partes envolvidas. Paz é isso, gente. Paz não é organizar algo de acordo com as minhas crenças, né? E os meus gostos, dizimando outros, não. Isso é perversão. Isso é perversidade. No próximo vídeo eu dedicarei um espaço pra gente falar mais um pouquinho da escatologia judaica cristã e do palco político para a construção do templo. E prometi dar um nome aí dos investidores, né, que estão aí desde o movimento sionista declarado, um movimento validado, reconhecido e que favoreceu a construção do Estado de Israel. Esses nomes continuam repercutindo aí na economia e na política mundial, tendo aí o olho do mundo e Israel como zona de conflito e também zona de articulação econômica mundial. Não é uma nova ordem? Fica comigo e a gente se vê. Bye!